Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre a sociedade do consumo, que nós estávamos falando nas outras aulas. Sei que já tem umas semanas que a gente está nesse capítulo, mas é porque ele fala muita coisa, né? Na semana passada, na verdade é um dos capítulos maiores, eu acho, do livro. Todo mundo misturado sobre a mundialização e a crise, né? É aquele capítulo que vai falar sobre o que é mundialização, o que é globalização, como ela nos afetou diretamente e indiretamente também, tanto na parte social, econômica, psicológica, cultural. Então, a questão dessa globalização, ela está inserida em quase todos os âmbitos da sociedade. Outra coisa que hoje eu estava assistindo a aula da pós, eles falaram alguns termos e eu achei interessante. A questão do mundo, um mundo faminto, né? Faminto de diversas formas, faminto de fome mesmo, num conceito em que, por mais que seja cada ano mais produzido alimento, né, no nosso planeta, mais tem gente que passa fome. Por que você acha que isso acontece? Entende? Começa a parar e pensar sobre isso. O que que causa esse tipo de mudança tão drástica de uma relação para outra, tá? Quando a gente fala, então, em todos esses âmbitos de... Desculpa. Tá. Em todos esses âmbitos de consumismo, cada vez mais a gente produz muito, consome muito, mas os níveis de desigualdade também crescem. Se a gente amplia os números de desigualdade e não permitem, né, com que a situação mude, com que a gente divida melhor, redistribua melhor, vai continuar desse jeito. Muita produção e ainda assim muita gente sem nada, né? Na semana passada a gente fixou bastante na leitura sobre Bauman, né? Aquele filósofo que eu falei que eu gostava muito, o filósofo Zygmunt Bauman, e ele é maravilhoso porque ele vai falar sobre a sociedade moderna líquida, né, em que todas as relações são fluidas. Nós não temos uma relação fixa, nós não temos uma relação direta em que todos nós sabemos que, por exemplo, sabe aquela ideia que a gente já estudou antes, que vem bastante do livro do Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente estudou esse termo no ano passado, né? Esse termo da gente ser alguém que no momento em que você se importa com o outro, demonstra sentimentos e etc., aquilo ali te torna responsável pelas coisas que vão acontecer também, certo? Você vai ser isento do que acontece com o outro? Não, a gente tem muito a ver. Só que a gente vive hoje em dia numa sociedade que acaba sendo um pouco degradante nesse sentido. A gente sabe o que é certo, sabe como a gente falou, né, dessa ideia do Pequeno Príncipe, mas a gente não aplica ela na prática. Como Bauman falou, que a gente leu na semana passada, a sociedade ela está fluida, né? Nós não temos uma coisa fixa. As pessoas se separam, as pessoas não se importam com os amigos. Se acontece alguma coisa, eu não quero me envolver, eu não quero problema, né? E cada vez mais é assim. E a gente precisa parar para refletir um pouco, parar para pensar o quanto as nossas ações impactam o meio ambiente, o meio em que a gente vive do outro, tá? O quanto as relações criadas pela mídia, pela internet, etc., existem, mas elas não devem ser as únicas, porque nós, seres humanos, somos seres sociais e a gente necessita do contato humano. Parece um pouco hipócrita eu falar que a gente precisa do contato humano, sendo que a gente está numa aula virtual, né? E olha, eu entendo o quanto pode estar parecendo hipócrita, porque o melhor seria estar aprendendo por meio da socialização presente, podendo fazer brincadeira, podendo fazer atividades diferentes, podendo fazer coisas ali, interagindo uns com os outros. E eu acredito no quanto isso é importante né, para a gente aplicar na prática e utilizar. Estamos vivendo um contexto diferente. E o ser humano ele também se adapta, porque nós somos seres racionais, né? Então a gente cria meios. Se não dá para socializar daquele jeito, a gente está aqui no mundo virtual, tá? Mas de um jeito ou de outro a gente socializa. Se a gente não socializar, a gente definha, tá? No sentido de que a gente vai se acabando mesmo. Porque nós precisamos disso, tá? Então na página 64 vai ter ali a reflexão, tá?
Se alguém quiser ler, coloca eu aí no chat. Se não quiser, tudo bem, eu leio. Na verdade, gente, o áudio tá aberto. Ele tá bloqueado, mas ele tá aberto. Se você quiser comentar alguma coisa, só abre o áudio que tudo bem, você pode comentar, tá bom? Se tiver alguma pergunta, se você não concorda comigo em alguma coisa, se você concorda ou se você tem alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Eu quero ouvir vocês. Lembra que a gente falou? Precisa ser uma troca, é uma conversa, é um aprendizado aqui, ó, de socialização, mesmo que não seja no mundo presencial, tá? Estamos vivendo no mundo virtual. Tudo bem? Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando? Concorda, discorda? Beleza. João Antônio, João Pedro, tudo bem? Se vocês não responderem, vou achar que vocês não estão aí, estão só com o vídeo. João Pedro. Reflexão, né? Tô bem, professor, tô bem, tô aqui. Ai, que saudade! Eu sinto falta de vocês não falam comigo, porque eu falo sozinha. A professora também gosta de socializar, tá? Então, na página 64, tá sobre a reflexão. Por meio das redes sociais virtuais, as pessoas podem se relacionar em alguns lugares do mundo, como a gente está vivendo isso na prática, né? Isso as converte em cidadãos globais, pois não estão limitadas por barreiras geográficas. Digamos, por exemplo, que no momento da pandemia eu virasse e falasse assim: olha, eu vou para São Paulo, vou ficar com a minha família, né, durante esse período. Eu poderia estar dando aula de lá e vocês nem iam ficar sabendo? Poderia. Porque se a gente está dando aula virtual, é muito fácil disso acontecer. É só viajar. Não estamos mais presos na barreira territorial, né? Não temos, nesses momentos, exatamente desse mundo globalizado, não importa onde a gente esteve, a gente consegue fazer aula. Eu estou dando aula quase que diariamente para uma pessoa do Paraguai. Vocês acham que eu vejo essas pessoas pessoalmente? Eu nem as conheço pessoalmente. Mas todo dia a gente se conecta aqui pelo Zoom e eu dou aula para elas. Então, constantemente nós estamos fazendo essa troca. Não importa mais barreira. Não importa se eu não posso sair de casa, entendeu? Hoje mesmo, estou participando agora de uma campanha para doar alimento para o pessoal do Pantanal. Eu vou conseguir ir até o Pantanal? Não, meu carro nem aguenta, ele está muito velhinho, quebrado. Contei para vocês aquela vez que a árvore caiu nele, né? Até hoje eu não consegui arrumar. E ele não consegue chegar lá. Mas a gente faz a campanha lá pela mídia, o pessoal ajuda como pode ser doando, pode ser levando alimento, enfim, e alguém leva. E tudo isso eu nem preciso sair de casa. Tá vendo como as relações mudaram? Até como a gente vive, até como a gente engaja, até como a gente faz projetos, tá? No que se refere às nações, a globalização permitiu uma flexibilização das fronteiras, né? As relações econômicas, políticas e diplomáticas tiveram de se adaptar ao novo padrão de desenvolvimento do mundo globalizado para garantir a sobrevivência dos países na decorrência global. Por exemplo, a questão de viajar para outro país, né? Os países que têm acordo ou não, se você precisa ou não de um visto, né, para viajar. Quais são as leis ali que, tanta gente vai querer entrar no nosso país. Como que a gente vai lidar com isso? Ou, por exemplo, agora na pandemia. Gente, a pandemia tá ótima para estudar isso aqui, porque a gente está vendo tudo na prática, tá? Como são essas leis flexibilizadas. O Paraguai, por exemplo, estava fechado até, pelo que eu entendi, estava abrindo essa semana, né? Acho que foi terça-feira que eles abriram a fronteira. É que eu vi falando que ia abrir, depois eu não vi mais nada. Eu até procurei, mas não achei nenhuma informação. Então, não sei se abriu, se alguém souber, pode falar aí. Mas eles falaram que iam acabar abrindo. Só porque eles gostavam da política, vamos abrir, né? Não, é porque a economia paraguaia, principalmente da região da fronteira, depende muito da nossa. Então, é importante para eles, economicamente, com que os brasileiros vão lá comprar coisa, né? E vice-versa. Então, é importante. Tá vendo como eles flexibilizam até leis internas? Por causa dessa globalização, por causa desse mundo em que a gente está constantemente trocando, tá?
Entre as diversas estratégias adotadas, sobretudo nos países mais desenvolvidos, a produção e a utilização de tecnologias de ponta em todas as áreas. O uso dessas técnicas demonstra a força e o poder da nação. As guerras também aparecem entre essas estratégias como forma de garantia dos interesses econômicos. Como exemplo, pode-se citar a Guerra do Iraque, comandada pelo governo dos Estados Unidos. Esse conflito comprova que, com o processo de globalização, ocorre uma concentração de capital, bem como conhecimento e poder de uns países sobre os outros. O nosso mundo globalizado, ele é tão unificado de uma certa forma, se a gente for parar para pensar, que até, por exemplo, quando a gente fala que se vocês já leram em algum lugar, né, os Estados Unidos meio que controlando todos os países que tenham arma nuclear, pelos Estados Unidos só ele teria. Porque se acontece alguma coisa, é ele, entendeu? Sabe pessoa controladora? Quem aqui conhece uma pessoa bem controladora? Que prefere fazer tudo, pode ser você. Eu, pessoalmente, sou controladora. Eu tô tentando melhorar isso, mas eu sou hiper controladora. Eu tenho dificuldade de deixar os outros fazerem, porque eu acho que eu faço melhor. Professora, eu posso comentar um negócio aqui, professora? Pode? Você fala assim, eu sou super controladora, mas eu tenho que tentar controlar isso porque eu sou super controladora. Até isso eu tô tentando controlar. Para vocês verem. Então, basicamente, por que eu tô falando isso, né? É tipo os Estados Unidos. Eles têm arma nuclear. Isso pode matar a humanidade toda se eles jogam uma bomba nuclear. Só que eles não querem que outros países tenham, porque eu prefiro que eu tenha do que outro. Vai saber o que o outro vai fazer. É tipo gente controladora. É por isso que eu comecei a falar sobre isso. Porque eu sou super controladora, né? Então, eu começo assim. Eu não quero que o outro faça, porque eu acho que ou eu vou fazer melhor, ou eu sei que eu vou fazer, porque às vezes o outro enrola, né? Então eu prefiro fazer logo. E assim vai, né? Tô tentando melhorar isso, mas ainda não foi. E é como os Estados Unidos. Existem outros países que têm armas nucleares? Existem. Mas os Estados Unidos já tem 70 planos de contingência para garantir com que essas pessoas não vão usar arma nuclear. Se for preciso, nem que eles joguem uma arma nuclear lá. Entende? Como que o negócio é? Isso daqui garantindo, então, e assim como guerras, né? Eles acabam patrocinando e bancando. Se vocês gostam de filme de ação, existe um filme chamado Senhor das Armas. Eu não gosto de filme de ação, mas eu devia ter uns 14 anos quando eu vi esse filme. Era um filme bem interessante, ele fala sobre política. Exatamente essa política de armamento que controla a guerra por trás, sabe? É um filme bem interessante. Eu vou tentar ver de novo, mas como eu disse, eu não sou muito filme de ação. Vocês gostam de filme de ação? Ninguém me responde. Obrigada. Eu gosto de todo tipo de filme, menos... Acho que o que eu menos gosto é terror e romance. Minhas categorias favoritas. Eu amo terror e romance. Eu sou super do romance. Eu gosto de terror, mas aí depois eu fico com medo. Eu cago de medo, porque eu não posso ver um filme de terror quando durmo por uma semana. Sério? Então deixa quieto. E eu que tô morando agora no mato. Aí eu parei de ver filme de terror porque eu tenho medo, né? Parece um filme de terror eterno. Deixa eu voltar aqui. E aí vocês têm a figurinha, né, a charge do Calvin. Que fala, né? Por que a gente brinca de guerra e não de paz? É porque não temos bons exemplos. Eu serei o americano destemido, defensor da liberdade e da democracia. E você pode ser opressor, comunista, ateu e asqueroso. Estamos em guerra, então quem for atingido por um dardo morre e o outro lado ganha, tá? Fechado. Já, pô. Brincadeira idiota, né? Os dois morreram. Essa ideia, né, da gente ter... o outro lado é sempre inimigo, sempre ruim, né? Então vamos combater esse lado, a cultura, a identidade, o dinheiro, a língua. Estadunidense é sempre a melhor, né? É o que é vendido, e as pessoas acreditam.
Então, você quer dizer assim, professora, tipo, tudo que é diferente é errado, é isso que é a ideia que você quer passar, assim, que eles acham, no caso? Sim. Ou quem não é eles. É uma. Na verdade, é uma. Parece que cada um desses quadrinhos aqui dá pra gente analisar uma coisa, né? Quando a gente fala. O início já. Por que a gente não brinca de. Por que a gente brinca de guerra e não de paz? Né? A gente tem mania, pode ser polícia e ladrão, pode ser qualquer coisa que vocês tenham brincado, a minha, né? Violência, jogos competitivos, vamos brincar de corrida, eu ganho. Tudo eu quero ganhar, sabe? A gente dificilmente tenta criar esse espírito de apoio mútuo, né? É que não temos bons exemplos e a gente perpetua isso. Normalmente, a gente dá o que a gente tem. Se a gente recebeu esse tipo de informação como a única aceitável, né, e possível, e eu já falei sobre isso com vocês antes. Por exemplo, quase todo filme, a gente vê algum tipo de violência, algum tipo de depravação, algum tipo de coisa não muito saudável, e a gente normaliza isso. É só em filme? Onde que vocês já viram esse tipo de coisa também que é vendido e a gente às vezes fala, mas é ali, não no pessoal. Mas a gente normaliza tanto que uma hora o pessoal também vai achar normal isso. Onde vocês já viram? Nenhum lugar? Repete a pergunta, por favor, professora. Sim. Por exemplo, como eu falei, né? A gente dá o que a gente tem, né? O que a gente recebeu. Se você recebe amor, bons exemplos, carinho, atenção, é isso que você vai passar para as próximas gerações. Mas no caso, a nossa geração aqui, né? Nós somos contemporâneos, né? Uns dos outros, estamos vivendo na mesma época. E a nossa geração, ela é uma geração assim, que por mais que ela ainda não normalize coisas ruins como depravação, violência, uma constante competitividade em que você é melhor do que o outro constantemente, ela mostra isso, por exemplo, nos filmes. Onde mais a gente vê isso? Na vida real, não é, professora? Na vida real. A gente vive mesmo. Uhum. Mais algum lugar? Séries, videogame, YouTube, né? Tipo aquele cara que deu uma bolada. Não sei se vocês viram no ano passado, se eu não me engano, acho que foi no início do ano passado. Um cara que era youtuber. Você sabe aquelas desafios que o youtuber faz? Já viram? Já deve ter visto, né? E cada vez mais as pessoas passam do limite, né? Porque é legal, é divertido, isso aqui é normal, tudo bem, todo mundo faz. Como eu falei, cuidado com a normalização desse todo mundo faz, tá? O que que o cara fez? Ele comprou uma bolacha recheada, ele tirou o recheio, colocou pasta de dente no recheio e deu a bolacha pro morador de rua comer. Esse era o desafio. Onde está o limite? E ele riu, achou graça. Aí não dá, né, professora? Aí não dá, Exatamente. não. Eu vi uma vez que os caras colocou 4 litros de quiboa num pula-pula e ficaram pulando. Tipo assim, lá, tipo, com perigo de, sei lá, né, professora? Que boa é bem perigoso, dependendo da forma que você usa. Com certeza, pode cair no olho, cegar a pessoa, pode cair na boca, né? É um veneno, não é para ser tomado. A gente não devia nem limpar a casa com ela, porque é produto extremamente químico. De outros modos mais naturais. Gente, então a gente está falando que assim, a gente está normalizando cada vez mais, né? Esse mundo globalizado. Todo mundo está em guerra. Todo mundo tem que pensar igual, como o João falou. Não dá para pensar diferente. Ninguém aceita o diferente. E aí, quando e vai normalizando coisas que às vezes também não são normais, tá? Hoje em dia a gente ainda estranhou isso, mas eu espero que as próximas gerações continuem estranhando, porque normalmente quando a gente faz uma coisa repetidamente, as pessoas acham tudo bem. Próxima página, né? Atividades. Para ampliar a compreensão sobre mundialização do capital, leia o texto a seguir escrito pelo sociólogo Giovanni Alves, que se inspira na análise da obra do economista François Chenans. Assim.
O que é mundialização do capital? A gente falou que era mundialização, que ele estava mais ligado à cultura. Falamos sobre a globalização, né? Quais são as diferenças das duas. E aqui ele está usando a ideia de mundialização do capital, tá? A nova etapa de desenvolvimento do capitalismo mundial, que surge a partir da década de 1980, pode ser caracterizada como sendo a da mundialização do capital, uma denominação precisa para o fenômeno da globalização. Na verdade, estamos diante de um novo regime de acumulação capitalista, um novo patamar do progresso. Do processo de industrialização do capital, com características próprias e particulares, se comparadas com etapas anteriores do desenvolvimento do capitalismo. A gente já passou por vários tipos, né? Desde a Idade Média, o capitalismo vem mudando ali de acordo com as estruturas. Tivemos o capitalismo, a gente já estudou isso em geografia, por exemplo, o mercantil, depois o comercial, aí nós tivemos o industrial, e agora nós estamos vivendo um capitalismo mais relacionado à tecnologia, né? Informacional, né? Esse novo período capitalista se desenvolve no bojo de um profunda crise de superprodução, tá? E é caracterizada por outros autores como sendo marcada pela produção destrutiva ou ainda pela acumulação flexível. Gente, reportagem, não foi reportagem. Eu amo. Meu Instagram é basicamente coisa de geografia. Eu sigo muito a página de geografia, me mantém atualizada, então eu gosto. Às vezes eu não consigo ler o jornal, né? E eu não tenho TV. Então, às vezes, fica um pouco difícil de acompanhar. Eu acompanho os canais de geografia, né? Porque eles sempre estão falando de geografia física, política, né? Então, estão sempre me mantendo atualizada. E eu tinha visto ontem uma propaganda em Cuiabá, vários outdoors pela cidade. Vocês lembram o que é fronteira agrícola? A gente estudou ano passado e a gente estudou esse ano, os dois. A gente estudou sobre fronteira agrícola em geografia. Não? Eu lembro, mas não lembro. Fronteira agrícola... Eu tenho uma ideia do que seja, mas não lembro totalmente. Ela tinha aquela ideia de uma área, não? Ela tem a ideia de uma área para plantio, né? Fora daquela área não é para ser plantado. Normalmente, por quê? É uma reserva indígena, é uma reserva florestal, né? De preservação, tá bom? A Mata Atlântica, por exemplo, hoje em dia está fora da fronteira agrícola, que é fora da área que deve ser plantada, né? Ali seria o limite para se plantar. Nós temos aqui o Cerrado e o Pantanal. Os dois, cada vez mais a gente tem perdido, né? A fronteira agrícola, cada ano, acho que ela crescia... Aí não vou saber, não vou lembrar os dados certinho. Mas assim, ela cresce muito todo ano, né? Tanto que foi por isso que a justiça tem determinado que, aparentemente, toda essa crise no Pantanal foram causadas por 4 ou 5 fazendeiros dessas regiões que tacaram fogo no Pantanal e no Cerrado para aumentar a fronteira agrícola. Por quê? Assim não tem bioma natural, não tem mais que preservar, tá? Olha como isso é drástico, né? Parece, tipo, uma pessoa muito ruim para fazer isso. Com certeza. Você viu, professora, que parece que cerca de 20 e poucos por cento do Pantanal tá queimado, tipo, do bioma todo? Acredito. A gente só tinha 7% de cerrado. Imagina agora. E eu vi tanta imagem horrível do Pantanal, tanta imagem que eu fiquei mal psicologicamente. Foi a única coisa que me faz ficar mal. Eu sou uma pessoa muito animada, mas ver a destruição da natureza me deixa muito mal. Tanto que eu tô apoiando agora a campanha, né, para ajudar a levar alimento para os animais que sobreviveram. Ai, calor. E por que tá tão quente, né? Porque a gente tá vendo uma cidade que tá pegando fogo. E aí, ali, gente, a cidade de Cuiabá cheia de outdoors pedindo para que os governantes liberem a Mata Atlântica para não fazer parte da Mata Legal. Eu vou mandar para vocês no grupo depois essa imagem para vocês entenderem que não é viagem da minha cabeça, que não é tipo, a professora é conspiracionista, tá? Não é isso. Eu vou mandar para vocês depois e tá lá.
Era uma imagem falando sobre vamos acabar com essa história da Mata Legal. Basicamente, é que essa área de preservação da Mata Atlântica é garantida por lei que aquilo ali deve ser preservado, faz parte da Mata Legal. A gente estudou isso ano passado também. Quem não lembra, dá uma olhadinha no livro 3 ou 4 do ano passado, tá, de geografia. Tem um texto que explica bem isso. Eu não vou ficar voltando, né? Mas eles estavam pedindo para acabar com a Mata Legal para produzir mais alimento, para produzir mais do agronegócio, tá? Gente, o agronegócio faz bem para nossa economia porque é a base. Mas a gente já falou o quanto uma indústria seria melhor, né? Porque a balança comercial, ela não é tão favorável quando a gente vende alimento, né? Mas aí tudo isso daqui, olha, é causado por esse mundo de flexibilização. Ah, para que a gente vai se importar com mata se isso não tem efeito direto em mim? Agora alimento vai ter. Só que esse alimento fica aqui, vamos falar economicamente, politicamente, o alimento não fica aqui, a maioria é para exportação, tá? E nem é para tipo, alimentar a nação, é para fazer ração. É a maioria da comida que a gente produz no Brasil tipo, principalmente soja, milho, é para fazer ração, né? Então é para ser modificado também. Uma produção, ela é destrutiva. Qual o objetivo? É só para plantar, para melhorar, para vender, para desenvolver a economia? Tem esse objetivo também, mas não está se importando com os efeitos, impactos que está causando. Toda nossa decisão tem impacto. A gente já falou isso várias vezes em filosofia. O quanto as nossas decisões causam impacto. Por mais que seja indireto ou diretamente, tá? Tô falando para todo mundo aqui virar vegano? Tô falando isso? Não tô falando isso. Eu, por exemplo, recentemente escolhi virar vegetariana. Eu diminuí o meu consumo de carne drasticamente. Eu como carne uma vez por semana porque eu tô acostumando, né? Mas, assim, não tem sentido falta também. E para mim, pelas coisas que eu acreditava, era uma coisa muito mais não é consciente que fala, tá indo na linha certa, tá? Porque a vida que eu vivia não era bem tudo que eu pregava. Então eu mudei porque eu acredito nisso. Mas eu não tô falando para ninguém fazer isso necessariamente. Não é só o consumo de carne que tá falando aqui na produção destrutiva. É o excesso de roupa que a gente precisa comprar, o excesso de coisas que a gente tem que comprar constantemente, por viver um mundo capitalista que deseja sempre o mercado, né? Consuma mais do que você precisa. Eu olho tanto de roupa minha. Eu mesmo tenho um monte, gente. Mas eu não, faz tempo que eu não compro roupa, deve fazer uns 2 anos, eu acho. Mas é que eu tenho muita roupa. Assim, tenho muita roupa de calça jeans, eu devo ter umas 30. Vestido, uns 50, entendeu? Eu tenho muita roupa. Eu doei, mas eu tenho muita roupa ainda. E aí eu fico assim, pra que eu vou comprar mais? Olha o tanto de roupa que eu tenho. A não ser que, por exemplo, eu já falei para vocês, uma outra forma de consumir, né? Reutiliza. Por que a gente precisa necessariamente consumir? Eu estou pensando em fazer um amigo secreto. O que vocês acham? Vocês topariam? Só que um amigo secreto, não de produtos comprados, mas a gente confeccionar algum produto. Pera, mas quando isso, professora? Você tá falando. Você tá fazendo uma suposição ou você tá falando sério? Eu tô falando sério. Mas como que a gente vai fazer isso? Como? Então, e uma das coisas que eu ainda não decidi é porque eu ainda não sei sobre essa coisa de como que a gente vai entregar. Mas tô pensando em desenvolver um amigo secreto. Vou ver aí como é que a gente pode fazer isso. Mas aí, esse amigo secreto, a gente confeccionando os nossos itens, tá? Existem muitas coisas. Tava falando com o pessoal, por exemplo, eu e os alunos do sexto ano, a gente está desenvolvendo produtos reciclados, né? Pode ser alguma coisa assim, ou pode ser alguma coisa que você tenha. Tipo, tá tendo várias campanhas de arrecadação de brinquedo, né? Aqui eu tenho 2 ursinhos só, um porque meu irmão me deu e 2 outros que eram da minha infância. Mas eu sei que eu tenho 40 ursinhos lá em São Paulo. E eu fico assim, talvez eu não precise disso tudo. Uma criança pode brincar, eu já sou adulto, para que eu vou querer esse monte de ursinho? Né? Então a gente pode começar a modificar a nossa estrutura, modificar o modo pelo qual a gente lida com as coisas que a gente tem. Reutiliza, doa, dá de presente para alguém. Tá fazendo sentido? Ou a professora tá muito viajada da política natural?
uma série de indicadores, né, macroeconômicos da década de 1990 apontam que a economia mundial ainda mantém-se no interior do que Messaros salientou como sendo um contínuo depresso, ou seja, uma longa depressão permeada por momentos de desaceleração, recessão e crescimento, não sustentado por economias capitalistas, das economias capitalistas. É a partir daí que Chernas irá concluir que estamos diante de um novo regime mundial de acumulação do capital, que alterou de modo específico o funcionamento do capitalismo. Ele irá denominar a nova etapa do capitalismo mundial, na falta de uma denominação melhor, de regime de acumulação predominantemente financeiro, que caracteriza a mundialização do capital. Essa é, segundo ele, algo mais ou menos outra coisa, né, do que uma simples fase mais no processo de internalização do capital iniciado há mais de um século. Quais os traços mercantes da macroeconomia do capitalismo mundial na década de 1990 que, segundo Chernas, caracterizam o novo regime de acumulação predominantemente financeira, denominado de mundialização? Aí ele vai dar na próxima página. Grifem isso, tá, gente? Grifem esses itens da próxima página. Quais são, então, essas características, né, desse novo capitalismo que ele está citando aqui, de acordo com ele, que existe? Que não é só aqueles que a gente vem estudando em geografia. Aqui é um filósofo, economista, né, que está falando, tá? Primeiro, taxas de crescimento do PIB muito baixas, inclusive em países como o Japão, que desempenharam tradicionalmente o papel de locomotiva junto ao resto da economia mundial. Ou seja, em vez do PIB estar em fator de crescimento excessivo, né, está se produzindo, mas está se consumindo também, né, o ideal ali, ainda não é o que está acontecendo. Então, por mais que exista a ideia do capitalismo que isso vai gerar economia, o PIB não está crescendo como espera-se. Então, talvez isso não seja tão aplicável, né? Deflação rastejante, descendo, né, a situação. Ou melhor, não descendo a inflação, ou descendo muito devagarinho que a gente nem repara, tá? 3. Conjuntura mundial extremamente instável, marcada por constantes sobressaltos monetários e financeiros, tá? Então, a economia nunca é estável. Tanto que a gente está vendo uma relativa positividade econômica do real, a gente já não está mais, porque o real hoje equivale mais ou menos a R$16. Uma nota de 100, tá? Agora fez mais sentido. E uma nota de 200, que é a nova, acho que é R$36, parece, pelos economistas. Então tá bem desvalorizado. O que significa isso na prática? Que a gente consegue comprar hoje com R$100 o que compraria com essa quantidade numa época que o real estava bem valorizado, tá? 5. Marginalização de regiões internas em relação ao sistema de trocas. 6. Concorrência internacional cada vez mais intensa, geradora de sérios conflitos comerciais entre as grandes potências da tríade. Dos países, das regiões que mais desenvolvem a economia, né? Vocês estão vendo que a China, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, nem está aqui, né? Porque não é capitalista, né? Então, às vezes, nem é considerada. A característica predominante do novo regime mundial... Ah, tá. Exatamente por isso, né? Porque ele está falando aqui de mundo capitalista. A China não é. Ela tem um viés socialista, né? A característica predominante do novo regime mundial de acumulação de capital é ser rentista e parasitária. Isso é, estar de modo crescente subordinado às necessidades próprias das novas formas de centralização do capital. Dinheiro, né? Gente, capital nem sempre tá ligado. Não é necessariamente o dinheiro que a pessoa tem, mas tem a ver com o lucro e o quanto ela consegue guardar daquilo que ela recebeu em troca, tá?
Em particular, isso é resumidamente, tem outras categorias. Em particular, os fundos mútuos de investimento, Mutual Investing, eu não vou saber falar que é inglês, e os fundos de pensão, as características rentistas, dizem respeito também ao capital produtivo. O poder, se não a própria existência deste capital financeiro, é sustentada pelas instituições financeiras internacionais, tais como o FMI e o Banco Mundial. Então, esse poder está sendo garantido por esses grupos. Tá? E pelos Estados Unidos, pelos estados mais poderosos do planeta a qualquer custo, para garantir com que isso continue sendo desenvolvido, né? Com que esse capital continue sendo produzido, tá? Gente, coloca o nome aí no chat. Eu sei que existiram aqui vários termos que às vezes é difícil, que vocês não estão acostumados. Se vocês gostam de economia, política, quiserem aprender a discutir sobre isso, nesse parágrafo, nesse texto que a gente leu hoje, né, do François Chenans, e releia ele. Quando você não souber uma palavra, pesquisa o que é, pelo menos um resumo para você tentar entender melhor. Às vezes, quando eu não sei uma palavra, eu vou pesquisa e puxo ela, tipo, predominante. Aí eu puxo aqui o que pode ser, o que pode significar isso, tá? Nesse contexto aqui para me ajudar a entender. E muitas vezes eu demoro de aprender uma palavra, porque às vezes não é muito usual, né? E aqui é uma linguagem extremamente econômica, tá? Não é uma coisa que, por exemplo, eu vou ficar pedindo para vocês linguagem econômica, não vou pedir economia, eu sou professor de filosofia, né? Mas é lógico que quando a gente está falando de mundialização, de globalização, cultural e econômico, mexe com a economia, mexe com o quanto esses países, o quanto a economia mundial está interligado, e quando um entra em crise, todo mundo entra. Se a gente pensar, por exemplo, a grande última crise mundial econômica, que tinha sido em 2008, né? A Europa estava inteira quebrada, o FMI não tinha mais como dar dinheiro para a Europa, porque eles não tinham dinheiro para pagar isso, porque eles já estavam devendo para pagar durante os próximos 10 anos. Então, a Grécia, vários países quebraram. Como é que um país quebra financeiramente? O que vai fazer? Quando uma empresa quebra, você pode entrar em falência ou você pode ser comprada por outro grupo. E um país, o que você faz? Se não tem de onde tirar dinheiro mais. A população não tem salário. Então, assim, a maioria é desempregado. Como é que você faz numa situação dessa? Quando a gente vive um capitalismo em que está todo mundo interligado, se um entra em crise, todo mundo entra, tá? E aí, por exemplo, quando os Estados Unidos também entrou em crise, como eu tô falando, né, em 2008, foi uma crise ferrenha, né, que a gente já estudou em geografia, essa crise. Dos subprime lá, que eles emprestaram dinheiro, o povo não teve como pagar, lembra? E basicamente, os Estados Unidos, o dólar desvalorizou quase que R$1 para $1. Hoje em dia tá 6 praticamente. Não dá 6 redondo, né? Mas tá bem perto disso. Porque o dólar tá hipervalorizado, né? Ele continua sendo o país mais importante do mundo, mesmo em pandemia. E os milionários crescendo, enquanto a maioria passando necessidade, né? E o Brasil desvalorizando hiper essa moeda. Tá? Tá fazendo sentido tudo isso ou vocês acham que a professora está viajando? Gente, eu vou adiantar já para vocês. Eu quero muito que vocês façam essa página 68, tá? Da pesquisa de mundialização e globalização. Não precisa fazer um cartaz, não, até porque a gente não está presencial, né? Senão a gente poderia. Mas faça lá e depois é isso. Ó, o Felipe não pôs o nome no chat. Nem a Ana. Coloque aí o nome no chat. Entendi. Vocês dois entraram. Vocês andam entrando muito tarde, gente. Entra cedo para entender a aula, tem toda uma lógica. Senão, já é política, já é economia. Vocês vão entrar perdidos e vão ficar assim. O que é que tá acontecendo? Tá? Então é isso. Eu sei que ficou 3 minutos, mas assim, já acabei o capítulo. E aí na semana que vem a gente corrige os outros, tá? Obrigadinha, gente. Bom final de semana e boa sorte aí com o calor, tá?